Olá, sétimo ano! Na aula de hoje nós continuaremos tratando sobre o gênero notícia, no capítulo 16, especificamente alguns detalhes, algumas informações a mais a respeito da estrutura, quais são as partes que compõem esse gênero. Então, inicialmente, nós temos uma notícia que inclusive serviu de base para algumas atividades que vocês já desenvolveram. Então, ela tem como título: Segue a investigação sobre a morte de 108 animais no litoral de Santa Catarina. Então, o que nós podemos dizer a respeito desse título é de que, de acordo com o gênero, ele é curto, ele é claro, objetivo, pode também despertar a atenção do público e não é encerrado por ponto final. Então, aqui nós temos essas características relacionadas a ele. A linha fina ou subtítulo diz assim: preocupados, pesquisadores buscam uma resposta para a morte inusitada de 108 animais marinhos no litoral do estado de Santa Catarina no mês de novembro. Então, aqui, essa linha fina anuncia o que houve com os animais, o local onde ocorreu, acrescenta que é algo incomum e preocupa os biólogos. Também há uma referência ao período em que o fato vem ocorrendo. Então, aqui nós podemos dizer que a forma como essa notícia foi estruturada segue aquilo o que é o preconizado, aquilo que é orientado em relação ao gênero. O primeiro parágrafo diz assim: nas últimas semanas foi registrado um número alarmante de animais marinhos mortos no litoral norte de Santa Catarina. Em São Francisco do Sul foram encontradas 2 baleias mortas, pertencentes à espécie jubarte. Em Porto Belo, outro município costeiro, um filhote de baleia mink antártica também apareceu sem vida. Então, aqui nós temos o que corresponde ao primeiro parágrafo. Então, aqui, o exercício 4 da página 320 pede, então, que nós façamos a leitura novamente do parágrafo que abre a notícia e solicita que sejam preenchidos os dados da tabela. Então, o que ocorreu? Qual foi o fato? Animais marinhos foram mortos. Então, que animais estavam envolvidos? 2 baleias, uma da espécie jubarte e um filhote da espécie mink antártica. Quando ocorreu o fato, ou seja, o tempo em que ele ocorreu? Nas últimas semanas. Onde ocorreu o fato, ou seja, o lugar? No litoral norte de Santa Catarina, São Francisco do Sul e também Porto Belo. Como o fato ocorreu? Aqui nós não temos essa informação apresentada, só há a informação de que os animais foram encontrados mortos. E porque o fato ocorreu, também não há explicação para o que aconteceu. Então, esses são os dados que podem ser retirados a partir, então, do primeiro parágrafo. Então, ainda tratando sobre esse primeiro parágrafo, que é considerado o lead, nós podemos dizer o seguinte: não foi possível responder às questões como e por quê, porque essas informações não foram fornecidas, elas não foram apresentadas no decorrer do texto. O exercício 5 da página 320 diz assim: a notícia é composta do lead, que corresponde ao primeiro parágrafo, e do corpo da notícia, que no caso é formado pelos outros 2 parágrafos. Preencha a tabela a seguir, resumindo a informação que cada parte do corpo da notícia traz. Então, aqui, seguindo a ordem dos parágrafos, logo após ao lead, nós temos: esses não foram os únicos casos registrados. 90 tartarugas verdes
3 golfinhos cinza, 12 botos da espécie flipper e uma toninha juntam-se ao número de animais mortos encontrados. Então, aqui, nesse segundo parágrafo, nós podemos colocar que está sendo apresentada a descrição de outros animais encontrados mortos. No terceiro, biólogos de uma instituição de ensino localizada no Vale do Itajaí seguiram em viagem por 350 quilômetros do litoral catarinense na tentativa de fazer novos registros e encontrar uma resposta para o fato. Então, o que nós podemos colocar como a informação principal é a extensão percorrida pelos pesquisadores na busca pela explicação do fato. O próximo, até que se chegue a uma conclusão mais precisa, os biólogos acreditam que a morte dos animais foi causada pelas redes de pesca espalhadas pela região. Aparentemente foram utilizadas redes de emalhar, proibidas por lei, que possuem flutuadores em uma ponta e pesos na outra e se tornam verdadeiras ameaças para as espécies marinhas. Então, aqui nós temos a descrição do processo de uso da rede de emalhar, que foi apontada como a possível causa das mortes. No próximo, vemos muitas redes desse tipo por aqui. Os pescadores sabem que ela é proibida, mas insistem em utilizá-la, diz um morador local que não quis se identificar. Então, aqui no quinto parágrafo, é apresentado um depoimento de um morador que não quis se identificar. E no último, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais, IBAMA, órgão responsável pela preservação de animais marinhos, espera receber um laudo conclusivo até o final do mês de novembro. Então, aqui nós temos o encaminhamento do laudo ao IBAMA. Então, aqui nós colocamos quais são as principais informações que são apresentadas no corpo da notícia. Então, quando se trata sobre a estrutura da notícia, é que as informações mais importantes são descritas nos parágrafos iniciais da notícia. É o que nós, então, conseguimos visualizar, conseguimos, então, compreender a partir da análise que foi realizada, a partir desse exercício de identificação das principais informações, dos principais dados que foram apresentados no decorrer da notícia. A tarefa referente à aula de hoje deve ser realizada no caderno e posteriormente também deve-se fazer a postagem dessa atividade no AVA. O que vocês vão fazer? Vocês vão escolher uma notícia que pode ser tanto retirada, pode ser um recorte de jornal, como também pode ser de uma versão de um jornal, uma matéria online, que vocês possam então fazer a impressão e colar essa notícia no caderno de vocês. E, posteriormente, depois dessa escolha, depois de vocês terem colado essa notícia no caderno, vocês vão identificar os elementos que estão presentes nela. Título, a linha fina e também o lead. Então, vocês vão fazer uma atividade de análise semelhante à que nós fizemos na aula de hoje, identificando, então, a estrutura, identificando se os elementos estão presentes na notícia que vocês escolheram. Por hoje é só e até a próxima aula.